Olá, como vocês estão? Estamos aqui novamente com o nosso curso História Eclesiástica 1, né? E voltando aqui ao nosso material, nossa pauta, né? Nós vamos tratar sobre o trânsito, né? Nós vamos aqui transitar muito rapidamente pelo movimento das cruzadas, tá? Vocês devem saber que o movimento das cruzadas aconteceu entre os séculos 11 e o século 13 depois de Cristo, e já temos parte, né, da própria historiografia afirmando que esse movimento durou até o século 15, século 14, século 15 depois de Cristo, e foi um movimento de grandes batalhas, de grandes acontecimentos no mundo medieval. Principalmente porque a gente tem uma ideia, né, de que a cruzada é aquele movimento religioso e que a Igreja Católica simplesmente ela é o mocinho da história, né? E não é bem assim. A gente sabe que a Igreja, né, ela contrata, ela chama, ela organiza um movimento para tomar de novo as terras que possivelmente foram da Igreja Católica, né? Ou seja, nós estamos falando ali da Terra Santa, né? Onde os muçulmanos tomaram aquelas terras e ficaram sob o seu domínio durante vários anos. Então esse movimento das cruzadas era organizado pela Igreja Católica, eram guerreiros preparados, eram guerreiros contratados, tá? Para livrar, né, a Terra Santa desse movimento muçulmano, tá? E aqui nos nossos apontamentos a gente tem uma definição, né, um conceito do que foram essas cruzadas. Então ela ocorre entre o século XI chegando ao século XIV. São expedições militares que tinham como objetivo recuperar o livre acesso à Palestina, região em que estão concentrados vários lugares considerados sagrados pelo movimento cristão, tá? Já para os primórdios dessa Guerra Santa, ela se dá no momento em que os muçulmanos dominaram Jerusalém, impedindo o acesso de cristãos à região considerada, né, o que a gente já falou aqui, sobre Terra Santa, onde Jesus nasceu e fez as suas pregações e onde foi crucificado. A invasão, né, nós chamamos essa invasão pelos turcos otomanos, representou uma heresia para aquele movimento católico, né, já que os cristãos ficaram impedidos de peregrinar pelos locais sagrados de sua religião. Impedir o avanço do Islã se tornaria uma das principais missões dos participantes das cruzadas. O avanço, a questão do Islã, que a gente pôde ver um pouco, né, no vídeo anterior, é justamente um movimento característico por dominação territorial, tá? Por ser por termos uma perspectiva de avanço muito rápido entre o século XI e o século XIV depois de Cristo, várias foram as frentes de batalhas, e existe uma série de curiosidades com relação a isso, né? Se você não sabe, o próprio exercício, né? A própria história macabeia dos macabeus, ela foi citada durante o tempo das cruzadas, né? Alguns símbolos macabeus estavam nos escudos dos soldados que enfrentavam essas batalhas contra os turcos otomanos, né, dessas cruzadas. E essas batalhas eram vencidas, elas eram à frente, né, e parece que o símbolo macabeu era um símbolo de resposta, né? Como eles venceram os inimigos lá no século II a.C., o exército de Antíoco Epifânio, consideravelmente vencemos aqui porque Deus está conosco, porque Deus está à frente, né?
Então era Deus colocado em primeiro lugar, e a tomada da Terra Santa era um movimento, segundo a igreja, era um movimento trazido por Deus para renovar a perspectiva da Igreja Católica. Ou seja, é uma questão territorial, né? Era uma questão ideológica, política, religiosa também, mas ela era mais política territorial do que propriamente religiosa, tá? Então é bom a gente entender esse movimento das cruzadas como um movimento de uma grande circularidade cultural entre as duas religiões, a religião muçulmana e a religião católica. As duas estavam sempre se batendo de frente, em se tratando de política e território, e a gente precisa alinhar isso com muita particularidade e com muito cuidado ao analisar esses documentos do tempo dos cruzados, tá? Como aconteceu essa convocação, tá, para os cruzados? Aconteceu lá com o Papa Urbano II, tá? E está aqui nos nossos apontamentos, você pode anotar aí também, no seu caderno, na sua folha, tá? Através desse Papa Urbano II é que as expedições militares, conhecidas como cruzadas, refletem bem a questão da religiosidade impregnada na sociedade medieval. Então nós estamos tratando do período medieval, tá? Por que a gente está trazendo isso daqui antes, em História Eclesiástica 1 e não História Eclesiástica 2? Porque se a gente está tratando aqui do movimento do Islã, certamente lá no século 7 depois de Cristo, 6 e 7 depois de Cristo, com Maomé, a gente está falando do período medieval. Então avançar um pouquinho aqui com vocês é a mesma coisa de que deixar uma dose homeopática para que você também se desperte para o assunto mais à frente. Porque já na história medieval, dentro de História Eclesiástica 1, ela tem a mesma, eu posso dizer para vocês, né, que é a mesma correria da disciplina, porque nós temos assuntos variados, temporalidades diversas, tá? Nós temos ações diversas dentro desse período histórico, e a gente não vai conseguir tratar disso tudo dentro de um único curso, é claro. Mas a gente percebeu que trazer um pouco disso em História Eclesiástica 1 faria com que você entendesse esses movimentos dessa circularidade. E a gente tratou lá atrás das perseguições territoriais medievais com relação ao Império e com relação à própria monarquia e os seus súditos, e tratamos também do Papa, da relação Papa-Estado, Igreja-Estado e da monarquia. Então a gente vai perceber isso também no movimento das cruzadas, lá entre os séculos 11 e o século 13 e 14, que as monarquias, que ainda eram monarquias centralizadas, né, ainda tinha a Igreja Católica como regra de fé para determinados territórios. E eram essas regras de fé trazidas pelo Papa, em que os monarcas participavam de certa forma, observando, né, enquanto você tem a percepção que a Igreja Católica está abençoando determinadas batalhas, tá? A ideia do monarca é exatamente essa, né? Toda guerra precisa de uma proteção espiritual, e a partir desse momento a Igreja Católica, sem sombra de dúvidas, como religião oficializada, né, é a religião que vai dar um norte para que essas batalhas cumpram o seu devido papel durante toda a história. Tá? Então a Igreja Católica ela tem um movimento circular, singularidade cultural muito extensa durante centenas de anos. Tá? E é esse preparo que a gente quer que você observe. Então vamos lá, Urbano II promove essa chama, né, para essa cruzada. Membros de todas as classes sociais aceitam e são convocados pelo líder supremo da Igreja Católica, que é o Papa. São nobres, servos e reis, camponeses desocupados, pessoas comuns que partiram para a sua missão com a simples promessa da troca do sacrifício por seus pecados perdoados, né?
Exatamente. Exatamente isso daí. Não importa a sua classe social, se você é rei, se você é nobre, se você é camponês, se você é trabalhador, carpinteiro, pedreiro, não importa. A partir do momento que você se alia a esse exército, migra para esse exército, a única condição que tem para você não é a riqueza, não é a riqueza. Apesar de que nós temos cruzados que enriqueceram, tá? Que à medida que avançavam nas suas batalhas territoriais e políticas, os despojos dessas guerras eram divididas ali entre os seus cruzados. Parte disso também, tá? Não vamos ser tão negligentes a ponto de dizer que a Igreja Católica também não se aproveitou desses despojos e enriqueceu. Não, muito pelo contrário, tá? Então, se você participa dessa batalha, dessa guerra santa, possivelmente, dando a sua vida por essa batalha, você vai ter os seus pecados perdoados. O que o homem quer é o perdão dos seus pecados e o seu lugarzinho lá no céu, né, para que ele viva em paz. Né? Quais são as causas? Anota aí, tá? Como a cidade santa do cristianismo, tomada por esses muçulmanos, aí as transações com o Oriente ficavam prejudicadas, comerciantes dentro da Europa, empenhados em recuperar as rotas de comércio com seus mercadores orientais, estabeleceram também entrepostos comerciais na região e por isso era preciso voltar à tomada do mar Mediterrâneo. Para a Europa era interessante, porque parte dessas rotas estavam destinadas aos turcos otomanos. E a gente sabe, né, que dentro dessas rotas existiram diversos salteadores, existiram pessoas, né, que simplesmente roubavam esse transporte, né? E a gente sabe, conhece que isso tudo era enfrentado com a ausência do próprio Estado, né? Quanto mais distante a rota de comércio, mais prejuízo o comerciante tinha. Por quê? Porque essa rota comercial ela não era vigiada, tá, pelo Império. Praticamente, né, se a gente consegue entender a própria geografia que acontecia no mundo, os impérios eram muito curtos. E a gente está falando de um período medieval onde havia um empobrecimento não só das monarquias, mas como também da própria igreja. Né? Então, quanto mais vasto o território, mais custo, mais gasto esse império tem. Então, quanto menos espaço, menos terra para tomar conta, mais você concentra o seu poder e a sua riqueza dentro do Estado. Isso também funcionou muito bem com a igreja. Por isso que essas rotas eram desguarnecidas e sempre que se falava de comércios, saqueadores, né, não permitia que esse comércio seguisse até as cidades. Por outro lado, e se a gente travar aqui uma questão política, a gente vai entender que se essa mercadoria não chega na cidade, não é, o comerciante não trabalha e certamente a monarquia não era abastecida. Né? Então a gente tem alguns problemas aí nessa área. Então isso para os turcos era uma mão na roda, porque o Islã avançou de tal maneira, né, a religião muçulmana avançou de tal maneira, tomou tantos territórios, que ela foi capaz de transitar muito melhor pelo deserto e pelas bacias do que a própria Europa, porque as bacias também já estavam tomadas pelos turcos otomanos. Ok? Então essa é só mais uma das nossas pinceladas aqui para que você entenda. Quais foram os resultados dessas cruzadas? Né? Vamos lá, nós temos aí pelo menos, quero falar para vocês aqui, apontar pelo menos 8, tá? E a gente vai ler aqui para vocês. A primeira cruzada, Jerusalém é reconquistada pelos cristãos. A segunda cruzada, com auxílio de egípcios, os muçulmanos recuperam a Terra Santa. Olha só.
Na primeira cruzada, Jerusalém, através da igreja, é reconquistada. A segunda cruzada, com o auxílio dos egípcios, os muçulmanos recuperam a Terra Santa. A terceira cruzada, um acordo firmado entre cristãos e muçulmanos, garante aos cruzados o direito de posse do litoral sírio-palestino. Então aqui nós temos uma questão que a gente pode trabalhar mais conceitual. Aqui os cruzados já garantem, na terceira cruzada, os cruzados já garantem a sua autonomia, tá? Já que o Estado, já que a igreja não tem condições de pagá-los, é melhor você dar o quê? Terras, tá? Já a quarta cruzada, os cruzados conquistam a cidade de Constantinopla, a capital oriental do cristianismo. Nesse momento, quem? Os cristãos lideram ações de saque a templos religiosos, tomando posse de objetos sagrados e valiosos. A quinta cruzada, os cristãos são derrotados nas cidades do Cairo e de Damieta, no Egito. Já a sexta cruzada, os cruzados reconquistam Jerusalém, mas a perdem em 1244. Sétima cruzada, os muçulmanos derrotam novamente os cristãos. E a oitava cruzada, os cruzados são vitimados por uma epidemia e os demais derrotados pelos muçulmanos. Já na oitava cruzada, foi uma derrota muito marcante para a igreja. A gente vê aqui essa circularidade, quando a gente vai falar de conquista, reconquista, dentro dessa circularidade, são problemas inerentes de conquista territoriais, porque aqui você vê, são os cruzados brigando com os muçulmanos, e você tem a tomada de território por um, a retomada por outros. No fim disso tudo, são vidas perdidas, né? Em prol do quê? Em prol da relação de poder. É o Estado que não interfere nessas questões da igreja nesse determinado momento, mas o Estado, dentro da Europa, ele permite que a igreja avance, mas que ela seja autônoma. Tá? Tanto é que esse movimento das cruzadas não teve quase interferência estatal das monarquias, justamente porque os reis definiram a seguinte categoria: olha, já que vocês estão liderando um movimento para a tomada de terra para o sentido religioso, vocês vão começar a se bancar. Mas claro que toda a guerra vencida pelos cruzados, todo o território tomado pelos cruzados, né, a monarquia levantava os braços e dizia: não, nós monarcas investimos poder a esses exércitos, a esse grupo de pessoas que são escolhidas por Deus para esse grande evento, para essa grande batalha. Vocês entendem por que essa relação ela é muito específica e também, de certa forma, um pouco contraditória? Exatamente por essas razões, tá ok? Fica mais fácil, tá? Só estamos aqui trazendo um pouco desse movimento das cruzadas para que vocês entendam que foi um movimento singular, promovido pela igreja para a tomada de território. Tá? Esse é o princípio básico conceitual da cruzada, ou das cruzadas, tá bom? A gente não vai interferir muito aqui para deixar a cereja do bolo lá para a História Eclesiástica 2, já dentro do período medieval, onde a gente vai tratar diretamente dessas monarquias centralizadas, tá? Do poder da igreja sobre o povo e do poder da igreja sobre as questões políticas e como isso se dividia dentro dos impérios, principalmente dentro da Europa medieval, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa passagem. Mais uma vez externamos, né, o nosso carinho e todo o nosso trabalho para vocês, tá bom? Qualquer dúvida você pode deixar na plataforma. Estamos aqui, o STNB está aqui à disposição de vocês, não só para aprender, mas que a gente possa dialogar. Afinal de contas, o conhecimento não é meu, não é de vocês, não é do STNB,
O conhecimento é nosso, o conhecimento é de todos, o conhecimento é da igreja, o conhecimento da igreja Nazareno. O conhecimento é de Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês e voltamos daqui a pouquinho.